O conhecimento da verdade liberta. Por isso que é preciso a gente estar buscando o conhecimento da verdade para sermos libertos de toda mentira e engano propagado na humanidade, por onde Satanás aprisiona a humanidade, impedindo-as de conhecer o caminho da libertação, de conhecer a verdade por onde você liberta. Libertas para uma vida vivida com Deus. E nós precisamos do conhecimento da verdade. É isso que nós devemos priorizar na nossa vida, no nosso viver. A busca do conhecimento. Por isso que a palavra de Deus vai nos advertir. O próprio Deus, Ele quer conhecimento de nós. O que Ele quer de nós é o conhecimento. Para que a gente não venha ser menino, levado pelo engano, vivendo apartado dele, pela mentira do diabo. O que Deus quer de nós é o conhecimento. Por isso que o próprio Deus vai dizer que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Joel 4:6. E o próprio Deus vai advertir pelo profeta dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos advertir. O próprio Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que veio ao mundo que nós precisamos conhecer. Mas, irmão Wellington, onde está a verdade? Aonde está a verdade, irmão Wellington? A verdade é a minha religião, é o meu líder, é o que eu aprendo na minha igreja, é o que eu vivo no meu entendimento. O que é a verdade? O rei, né? Pilatos, ele, diante de Jesus, ele questionou Jesus sobre o que é a verdade, para que ele cresce. Jesus não respondeu nada a Pilatos, porque Pilatos estava diante da verdade. A resposta de Jesus foi o silêncio dele para Pilatos. A verdade ali, a verdade não é um conjunto de regras de homens vividos dentro de religião. A verdade é o próprio Jesus. Eu acho interessante que, diante de Pilatos, Jesus ficou calado. Mas diante dos apóstolos, Jesus vai dizer: eu sou a verdade. Coisa interessante é a gente estar aprendendo de Cristo. E cada dia mais a gente vai se edificando, irmão, no conhecimento de Deus, crescendo, com a nossa vida firmada em Deus, na fé, para a gente suportar, vencer toda a situação difícil que a gente passa nessa vida, estar firmado em Deus para a promessa, resistindo o diabo. É com a palavra de Deus no nosso entendimento, nos alimentando, para nos edificar, estarmos firmes e firmados em Deus, pelo conhecimento da palavra. Por onde vamos estar sendo alimentados com a nossa vida firmada em Deus. Então a verdade, ela é o próprio Jesus. Ela não é um conjunto de princípios, de regras, de conceitos, de filosofia do homem, pregada em nenhum centro religioso. A verdade é o próprio Jesus. E essa verdade que é Jesus, que nós precisamos conhecer, é a verdade por onde vamos ter o conhecimento da vida com Deus. É a verdade por onde vamos encontrar o caminho para Deus. É a verdade por onde vamos ter o conhecimento do acesso a Deus, pela porta, que é Jesus. Então, tudo isso que o homem precisa conhecer está em Jesus, foi trazido por Ele, revelado por Ele. Tudo que o homem precisa para o conhecimento da vida com Deus está em Cristo. Então, o que Deus quer de nós é isso, o conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento de Cristo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu sempre estou citando esse exemplo de Paulo. Por quê? Porque hoje isso precisa ser levado ao conhecimento dos religiosos.
das pessoas que vivem nas suas religiões, independente de qual seja ela, das pessoas que vivem devotas, praticantes, zelosas, impecáveis, que vivem na religião, consagram suas vidas, seus viveres, devotando, centralizando sua vida com Deus por meio da religião, entendendo que para servir a Deus tem que estar subjugado no sistema religioso, na direção, na autoridade dos homens. O povo religioso no mundo hoje precisa conhecer o que a palavra de Deus revela sobre isso, através do testemunho de Paulo, que está relatado aqui na palavra. Paulo era um praticante da religião, zeloso. Paulo vai dizer que ele era irrepreensível, cumpria tudo que era determinado pela religião farisaica, religião qual Paulo era um adepto, defensor, pregador, e perseguia outros que não pregava de acordo com a sua religião. O apóstolo Paulo vai dizer que foi perseguidor da igreja. A igreja que Paulo perseguia eram os irmãos, as pessoas que aderiram à fé em Cristo e que passaram a pregar Jesus. Paulo passou a perseguir os pregadores do Evangelho. Como dentro do texto que a gente vai ver lá em Atos, a morte de Estevão apedrejado, não é? Pedro, ele deu autoridade, ele prendeu muitos cristãos, permitiu a morte. Então, Pedro não Paulo, né? Então Paulo, ele fazia tudo isso. Não era para o diabo. Ele estava servindo ao diabo. Mas Paulo fazia tudo isso. Escravizava, devotava, consagrava a sua vida a Deus pela religião, porque ele entendia que estava servindo a Deus. Mas ele estava fazendo a obra de Satanás, não a de Deus. Ele estava contrariando, impedindo e combatendo as pessoas do conhecimento de Deus. Mas Paulo pensava que estava servindo a Deus. Paulo pensava que a sua vida dentro da religião, com tudo que ele fazia, com tudo que ele se dedicava, era consagrada para Deus. Você acha que Paulo achava que estava servindo o diabo? Não. Você acha que as pessoas que estão dentro da religião católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunha de Jeová, todas as religiões onde o povo está vivendo, devotando, consagrando suas vidas, eles estão lá, no entendimento que estão vivendo para Deus. Estão se consagrando para Deus. Mas a realidade espiritual não é essa. A verdade não é essa. É o contrário que eles não querem ouvir. Mas se eles for humildes e deixar a palavra trabalhar no entendimento deles, eles vão ser convertidos. Eles vão enxergar a verdade. Eles vão sair das trevas. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era um homem devoto, pregador de princípios e valores da religião farisaica. Uma das principais religiões judaicas que o povo judeu vivia nela. Paulo era um fariseu, praticante, devoto, como muitos que dizem, eu sou católico, nasci católico, eu sou evangélico, vou morrer evangélico, eu sou espírita, vou morrer espírita, dedicando a vida, consagrando viver, vivendo sua vida para a religião. Paulo era assim também. Mas vem cá comigo, para a gente ver coisa maravilhosa conhecer a palavra, irmãos. Isso nos dá liberdade, isso nos dá autoridade para condenar toda mentira que é propagada como verdade de Deus, que não condiz com a verdade de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Eu quero que você entenda aqui. Ainda que também poderia confiar na carne, se algum outro cuida confiar na carne, ainda mais eu. Paulo aqui está advertindo a alguns irmãos que se gloriavam nas posições que eles tinham dentro da vida secular.
da vida que eles praticavam, nas posições que eles estavam se gloriando nisso. Olha o que Paulo vai dizer. Se alguém confia e se gloria na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque agora Paulo vai citar as qualidades, as posições que ele tinha dentro desta vida aqui. Ele poderia se gloriar disso. Olha o que Paulo vai dizer. Eu era circuncidado ao 8º dia. Ele era um israelita original. Circuncidado ao 8º dia. Ele vai dizer, da linhagem de Israel. Ele era da linhagem. Ele era original, israelita, da linhagem de Israel. Aí ele vai dizer, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. A lei, a religião mais severa, que buscava viver dentro das ordenanças da lei, era a religião farisaica, que vivia os ritos da lei, os cerimoniais da lei, os princípios e valores da lei, que foi estabelecida para os judeus. Paulo vai dizer, eu vivi tudo isso, eu era fariseu. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos para o versículo 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, o zelo da lei, em amor à lei, em guardar os princípios da lei, ele perseguia a igreja. Quem era a igreja não era uma instituição. Não era a igreja evangélica, nem católica, não. Era os cristãos, que pregavam aquilo que estava reprovando a lei, que não tinha mais valor a lei. A pregação agora do evangelho pelos cristãos fazia os homens a ser libertos das práticas da lei. E Paulo, dentro da religião, perseguia quem pregava contra isso. E ele vai dizer, eu fui pelo zelo da lei. Na religião que ele estava, na religião farisaica, ele perseguia os que pregavam a mensagem que contrariava aquilo que a lei ensinava. Pois a mensagem do evangelho que nós pregamos hoje, o verdadeiro evangelho que é pregado hoje, contraria e condena tudo que é ensinado dentro dessas religiões, seja qual for ela. E Paulo vai dizer, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas tudo isso, cumprindo o que a lei pedia, não serviria para levar o homem a Deus. O homem nunca vai ser justificado guardando nenhuma prática de lei, de religião, de vida religiosa. Paulo vai dizer, segundo a justiça que é da lei, eu era irrepreensível. Eu vivia tudo conforme a lei pedia. Você pode estar vivendo tudo que a religião pede. Você pode ser impecável na sua vida religiosa. Isso não te justifica. E nem te dá direito de estar na presença de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Paulo agora vai expressar. Ele agora vai dizer que tudo isso que ele tinha como valor, considerou por perda. Toda a dedicação da religião, toda a prática, todo o zelo, todo o valor, todo o princípio, tudo que era pedido e feito na religião, Paulo vai dizer, reputei por perda. Por que Paulo fez isso? Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo agora teve o conhecimento de Cristo. A mensagem que foi a ele, que ele resistiu tanto, que ele perseguiu tantos que pregavam a mensagem, alcançou o entendimento de Paulo. Pelo conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E pelo conhecimento de Cristo eu abandonei tudo isso. Para mim é esterco, não vale de nada. Pelo conhecimento de Cristo eu tive que abandonar isso para poder ganhar a Cristo, para poder estar em Deus, para poder conhecer verdadeiramente a verdade de Deus, por onde eu vou encontrar a salvação verdadeira, a vida com Deus verdadeira. Não era por aquilo que eu vivia pensando que era o caminho, é por Cristo, irmãos. Paulo vai aqui expressar o conhecimento dele de Cristo, que libertou ele da vida escrava, maldita, que ele vivia dentro da religião, dedicando, devotando, consagrando sua vida e seu viver como se fosse para Deus. Paulo agora vai dizer, pelo conhecimento de Cristo, excelente.
é o excelente conhecimento da verdade do Evangelho, é o excelente conhecimento de Cristo, que somos libertos de toda essa vida maldita, anátema, escrava, dentro da religião que nos leva a entender que estamos indo para Deus, é uma mentira do diabo que tira você de Deus. Paulo vai dizer, quando eu conheci a verdade, quando eu conheci Jesus, eu abri mão de tudo isso, eu me converti a Cristo, neguei, renunciei e abandonei e considerei como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Foi preciso abrir mão do que ele guardava como valor para Deus, da vida religiosa, do zelo religioso, da devoção religiosa, de tudo que ele vivia na religião. E você, religioso, da religião evangélica, da religião católica, da religião espírita, da religião de Mórmon, Testemunho de Jeová, Candomblé, qual que for a religião, você está disposto a abrir mão de tudo isso, dessa tua vida? Tu pode ter 50 anos escravizado dentro da religião, vivendo devoto, consagrando o teu viver, escravo dentro desses julgos e fardos de servidão que a religião te impõe, vivendo para ela. Você está disposto a renunciar, a negar e a voltar desta vida para encontrar o conhecimento de Cristo, para o verdadeiro caminho de vida com Deus? Você está disposto a isso? Paulo abriu mão, irmão. Quanto tempo Paulo tinha vivendo na religião dele? Não sei. 50, 40, 60, não sei. Eu só sei de uma coisa, não importa o tempo que você tem. O que importa é a oportunidade que Deus te dá do conhecimento da verdade para que você se converta à verdade, desviando-se da mentira. Faça isso hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Por isso que eu estou sempre dizendo aqui, quantos serão o número das pessoas que vão se perder, que estão dentro das religiões. O maior número de pessoas que vão se perder de Deus não é os que estão na mesa de bar, se prostituindo, idolatrando, bebendo, matando, roubando. O maior número de pessoas que vão se perder de Deus e vão sofrer o castigo eterno são os que estão vivendo a religiosidade, a religião. É o que eu sempre digo, a religião é uma das principais portas do inferno. É uma das principais cadeias de Satanás, por onde ele prende, impede a humanidade de conhecer e de chegar a Deus. E agora eu quero convidar você para o capítulo 17 de Apocalipse. Você já viu esse capítulo 17 de Apocalipse que fala da Babilônia, a queda da Babilônia e a visão da grande prostituta assentada sobre a besta? Esse capítulo 17 de Apocalipse não está falando de igreja católica, evangélica ou qualquer igreja. Está falando do sistema, da religião. A grande prostituta é a religião, que leva o povo a viver a prostituição espiritual, adulterando, apartando-se de Cristo, de Deus. Toda religião é adúltera espiritualmente. Todos os que vivem dentro da religião estão em adultério espiritual. Vamos dar um exemplo aqui? O sistema religioso evangélico leva as pessoas a viver o adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? É você não ser fiel a Cristo. É você não ser fiel nem leal a Cristo. Não guardar a doutrina dele. Não seguir unicamente a ele. Não viver a sua vida unicamente devoto e consagrado a ele. O sistema religioso evangélico, eles levam vocês a adulterar, colocando a vida de vocês devota e consagrada dentro de igreja, por meio de ritual, de cerimonial, por meio de sacrifício, de penitência a objetos. Vocês desviam de Cristo e colocam a visão nos líderes, colocando como guia e mediador de vocês. Isso é adultério espiritual, irmãos. Isso afasta vocês de Deus. Vocês estão tão perdidos quanto qualquer outro de religião. O sistema religioso evangélico é o sistema religioso que leva o povo a adulterar. Adúlteros que adulteram na vida espiritual com Deus. O capítulo 17 de Apocalipse está falando do adultério espiritual. A grande prostituta é a religião que leva o povo a se prostituir espiritualmente, em nome de Deus. Os católicos estão lá adorando a Deus,
mas dentro de uma doutrina que contraria a de Cristo, se prostituindo, vivendo, buscando outros meios, adorando outros mediadores, colocando sua fé e esperança em santo, em anjo, em protetores, entidades, até a salvação, desviam de Cristo e buscam Maria. Como também dentro das igrejas evangélicas. A salvação é desviada de Cristo, é adulterada por meio de ritual, cerimonial, batismo, dadismo, está dentro da igreja. Tudo isso é adultério espiritual. As pessoas são desviadas de Cristo e colocando suas vidas como zelo para Deus, consagrando e devotando como se fosse para Deus. Não é por Jesus, é por igrejas, atividade de igrejas, trabalho de igrejas, obrigação de igreja. Isso tudo é adultério espiritual, irmãos. O povo está adulterando. Estão vivendo uma prostituição espiritual. Eu não estou falando da prostituição carnal do corpo, do envolvimento do homem com várias mulheres, fora do casamento. Eu estou falando da prostituição espiritual, pois o homem não se mantém fiel a Cristo. Ele se envolve com movimentos, com outras doutrinas, com objetos, com lugares. Eles colocam outros meios como mediador, como meio de graça. Isso é adultério espiritual. Não se mantém em Cristo fiel, leal. Nós, como noiva de Cristo, temos que se manter fiel até o dia do casamento. Não podemos adulterar com ninguém, com doutrina, com ensino, com falsos mestres, falsos profetas, heresia de perdição, evangelho anátema. Tudo isso é adultério que o diabo trabalha na religião para fazer o povo desviar e abandonar a fidelidade com Cristo. Então, aqui, Apocalipse capítulo 17, esse capítulo aqui não trata de igreja específica, trata da religião. Que a religião é o maior instrumento que Satanás criou para tirar o povo de Deus e levar os que estão fiéis a Cristo a adulterar. Dentro da religião. Quer ver uma coisa, um exemplo bem objetivo para a gente entender? A maior prostituição espiritual do cristianismo se deu aonde? No século III. Aonde os cristãos deixaram a fidelidade com Cristo, deixaram o amor a Cristo, deixaram a vida com Cristo e se envolveram com o sistema religioso católico romano. Mas não é só o sistema religioso católico romano que leva o povo a se prostituir espiritualmente. Todo o sistema religioso, generalizando toda a religião, leva você a estar se prostituindo espiritualmente. É por isso que eu digo, ninguém pode ser fiel a Cristo por meio de religião. Ou você serve a Cristo ou a religião. Ou é fiel a Cristo ou a religião. Ou devota a tua vida a Cristo ou a religião. Ou se submete à autoridade de Cristo ou a religião pelos homens. Não pode, irmão. A religião leva você a adulterar, cria outros meios, coloca princípios, valores, estabelece regra, norma, tudo que o Evangelho não ensina para vocês viver adulterando e saindo da fidelidade a Cristo. Vocês têm que entender isso. E esse é o meu trabalho, levar à luz, esclarecer. Quem quiser permanecer nas trevas, permaneça. Então, Apocalipse, capítulo 17, vamos ler o primeiro texto, versículo 1, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Não é a igreja católica só, é o sistema religioso. A grande prostituta é o sistema, a religião. Que a religião não é estabelecida por Deus. Deus não criou religião. A religião é a criação de Satanás. É a grande prostituta que desvia o povo de Deus e tira o povo da fidelidade a Deus e leva o povo a adulterar. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas não é água literal, é estar sobre a multidão. A religião está sobre a humanidade. A humanidade está mergulhada dentro dela. Está entendendo? Na religião. E aqui,
nesse capítulo 17, não está especificando a Igreja Católica, é a religião. Seja qual for ela. A grande prostituta, a Babilônia, é a religião. A religião foi criada por Nirodes, o fundador da Babilônia, que trouxe uma ideia de levar o povo a Deus através de um monumento. Foi criada a ideia do homem ir a Deus por ele. Começou daí. A religião é isso. É a ideia que o homem vai chegar a Deus por meio dele, o caminho que ele colocou. A religião é isso. O caminho que Deus colocou para o homem chegar a Deus não vem do homem, vem do próprio Deus. O próprio Jesus é o caminho. Então, quando as pessoas estão dentro de uma religião e todos eles entendem que estão vivendo para Deus, eles entendem que o caminho para Deus é a religião, é aí que entra a mentira do diabo, tirando o povo da fidelidade a Cristo, da direção de Deus, levando o povo a viver um adultério, uma vida adulterada espiritualmente. Tudo é para Deus, mas não é, porque a prática, a direção, os princípios que a religião leva o povo a viver e praticar, não leva o povo a Deus. Não estão consagrando a vida a Deus, não estão vivendo para Deus. Só que o diabo coloca a mentira no entendimento deles, para eles pensar que estão servindo a Deus. E com isso, o que é que acontece? Negam a verdade. Ela não é, irmão. Qual é o entendimento do povo hoje? O que é pregado pelos pastores dentro do sistema religioso evangélico? Se você não estiver na igreja, não pode ser de Deus. Olha o que a religião faz. Olha o adultério. Olha o desvio. Olha as pessoas errando o alvo. O que é que os pastores evangélicos dizem? Não só os evangélicos, mas todos os líderes religiosos pregam essa mesma coisa. O que é que eles dizem? Tem que estar numa igreja para ser de Deus, porque a igreja de Deus é essa. Você não pode ter comunhão com Deus se não estiver na igreja. Você não é salvo se não estiver na igreja. Você não é de Deus se não estiver na igreja. Tem que vir para a igreja adorar a Deus. Só pode ser abençoado se estiver na igreja. O canal da bênção é o líder, é o supremo, é a autoridade, que é o homem que está lá na frente, pastor, papo, padre. É isso ou não é que o povo aprende? Tudo isso desvia você de Cristo. É adultério espiritual. Não, mas você está vivendo isso em nome de Jesus. Você está adulterando. Deus não aceita. Deus não recebe ninguém se não for exclusivamente em Cristo, por Cristo. E para eu ser de Cristo e andar por Cristo, não é dentro de nenhuma religião. Eu tenho que fazer como Paulo. Considerar tudo que eu vivia na religião, pensando que era de Deus, considerar como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Sabe por quê? Porque senão, é o que eu sempre digo aqui. No final do labor desta vida, muitos vão sofrer a decepção, o desprezo e a vergonha eterna para o juízo. Porque não estavam na verdade. Foram enganados e viveram no engano de Satanás, pensando que estavam servindo e adorando a Deus. Em vão, reprovados, perdidos de Deus. Vão se decepcionar. Porque aqui está falando do grande fim do sistema religioso. E da decepção dos que vivem nele. Porque quando Cristo vier, o sistema religioso vai ser desfeito. O sistema religioso vai ser unificado. Vai ser uma religião mundial. Só vai resistir ao poder desse sistema os judeus, nesse tempo, que não vão aceitar. Mas todos os povos vão estar unificados, vivendo uma vida com Deus em uma só religião, que vai ser governada pelo anticristo, o falso profeta. Você já ouviu falar de um movimento ecumenismo? O que é o ecumenismo? Já está sendo trabalhado. É a unificação das religiões para formar uma só religião. Como também vai ser formado um só governo. Uma só religião, onde o falso profeta, e um só governo onde o anticristo vai estar reinando, auxiliado pelo falso profeta. Você está entendendo isso ou não? É conhecimento espiritual. Isso é conhecimento espiritual. Inteligência dada por Deus. Não é dentro de um seminário que eu vou aprender isso. É pelo Espírito Santo. Pela palavra. Está sendo trabalhado no mundo inteiro um só governo. Isso vai se dar quando a igreja for arrebatada.
Porque esse governo vai ser o governo da iniquidade, da mentira e do engano, que vai enganar o mundo inteiro nesse governo. A igreja não vai estar aqui, que a igreja é a luz, é que faz o combate contra as trevas. Só quando a igreja sair daqui, a luz que está aqui, o Espírito Santo guardando ela, somos nós, saindo, aí as trevas vai reinar. Que o período do governo do anticristo vai ser o período do reino das trevas. O domínio intenso do reino das trevas. Mas nesse período vai haver um tempo em que os judeus não vão se submeter ao governo do anticristo e vão fazer oposição. É aí que entra a perseguição, é aí a história da escatológica da grande tribulação, da vinda de Jesus à terra para libertar o povo de Israel. Aí é outra história. Deixa eu continuar só aqui, no foco que eu estou em relação à religiosidade. Que muitos têm como se fosse, como que seja um caminho, não é? Para Deus. Só que não. O caminho para Deus não é a religiosidade. É o conhecimento de Cristo. É esse conhecimento que nos leva a Deus. É esse conhecimento que nos liberta. É por esse conhecimento que temos a vida transformada por Deus para andar livre da maldição, para ser abençoado na graça de Deus. É pelo conhecimento de Cristo. A religião, a grande prostituta, que desvia o povo de Deus, que leva o povo a adulterar, a não ser fiel a Deus, porque estão vivendo coisas que tiram o homem da fidelidade a Deus. A religião é a grande prostituta, a Babilônia que vai cair, que está revelada aqui em Apocalipse 17. E no período do anticristo, vai estar o governo das trevas reinando. Só quem vai destruir e colocar fim no reino das trevas, o governo do anticristo, é Jesus, irmão. Ninguém tem o poder de vencer o sistema hoje. Porque o sistema, ele envolve tudo. É o sistema religioso, em relação a Deus, a mentira pregada, o sistema político, o sistema do mundo inteiro, todo o sistema. O mundo é dominado pelo sistema corrupto que está no governo das trevas. Só quem pode vencer o sistema da corrupção é Jesus Cristo, irmão. Não porque Bolsonaro ele vai vencer. Bolsonaro ele se levantou contra o sistema, mas ele não aguenta o sistema. O sistema derrubou ele. O sistema oprimiu ele e o sistema está punindo ele. Todo aquele que se levanta contra o sistema vai ser morto, perseguido. O próprio Jesus disse isso. No meu nome, vocês vão ser perseguidos, mortos, expulsos. Sejam fiéis até a morte. Sabendo que nossa vida, por pregar a verdade, contrariar o sistema, seja qual for ele, está em perigo, irmão. Mas nós não devemos ter medo nem da morte. Jesus vai dizer, o diabo vai colocar algum de vocês na cadeia. Vocês vão passar uma tribulação de 10 dias. Muitos vão ser lançados na prisão. Sejam fiéis até a morte. Jesus vai dizer isso aos irmãos na cidade de Esmirna. A igreja, as pessoas que estavam lá. Jesus vai advertir sobre isso. Hoje nós, a igreja, pessoas que estamos em Cristo, estamos sofrendo por amor a Cristo. Rejeitado, mal compreendido, não é aceito no sistema. Vai pregar o evangelho verdadeiro. Vai ver se tu é aceito dentro de igreja nenhuma dessas. Se tu pregar o verdadeiro evangelho. Se tu se manter compromissado com a verdade. Vai para dentro de qualquer igreja dessa. Falar a verdade do evangelho. Para ver se tu é aceito. É não. Para você ser aceito dentro dessas religiões, você tem que estar submisso ao sistema. É aí onde entra a questão pela qual Paulo teve que renunciar, abandonar o sistema, se converter a Cristo. Passou dificuldade, foi perseguido ou não? Por quê? Pelo sistema, qual ele antes vivia. Mas depois que ele renuncia ao sistema e passa a viver em Cristo e para Cristo, ele agora é perseguido pelo sistema. Eu saí do sistema também. Eu sou muito perseguido pelo sistema, pela posição que eu tenho de pregar a verdade, de me manter nela e de condenar todo erro, toda mentira de Satanás que o sistema propaga. Eu sou perseguido também. Só não sei se vou morrer ou se vou ser preso. Mas eu já tive ameaça de morte e já fui ameaçado de prisão também. Mas que Deus me guarde, para que eu não venha abrir mão da minha fé, desviar da minha fé, se manter fiel até a morte, como Jesus me ensina.
perseverando, guardando e fazendo o bom combate da fé. Então, Apocalipse capítulo 17 fala a grande Babilônia, a grande prostituta que vai cair é o sistema religioso, irmão. Esse sistema ainda vai dominar o mundo inteiro no governo do anticristo. Uma só religião. O mundo inteiro vai estar governado pelo reino das trevas, subjugado ao reino das trevas, adorando ao diabo, pensando que é Deus, dentro da mediação do falso profeta, que vai estar governando o sistema religioso inteiro no mundo. Uma só religião. Aí, quando vai cair essa grande Babilônia, é quando Jesus vier, destruirá o governo do anticristo. O reino, o governo das trevas, vai ser destruído e vencido por Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso? Então, eu quero que você tenha cuidado. Analise o que foi aqui levado para o seu conhecimento. Tenha cuidado, processe tudo que foi falado aqui. Observem o conteúdo da informação que você está recebendo. Processe direitinho no seu entendimento com inteligência, para você entender o que Deus está falando contigo. Saia do sistema religioso. Sua vida com Deus e para Deus não é por meio do sistema. O sistema religioso te leva a se prostituir espiritualmente. Está aí, os católicos dizendo que adoram a Deus. Prostitutos espirituais. Desviam da doutrina de Cristo. Está aí, os evangélicos dizendo que adoram a Deus. Prostituição espiritual, seguindo doutrina de demônios. Todo o sistema religioso está levando para o povo ensinamentos anátemas, doutrinas de demônios. E todos que estão dentro do sistema são falsos profetas. Falam de Deus, diz que são homens de Deus, falam de justiça, falam de amor, mas levam vocês a se prostituírem. Distorcem a verdade do Evangelho, falsificam a palavra. Todos aqueles que prevaricam, que não perseveram na doutrina de Cristo, não têm a Deus. E todos os que estão no sistema religioso, eles prevaricam. Eles não perseveram na doutrina de Cristo. E eu provo isso. Me mostra aí qual é o pastor, qual é a igreja que tu disse que é de Deus, que eu vou te mostrar a prevaricação deles no ensino e na doutrina. E a maldição que tu está vivendo, eu vou te mostrar. Não, mas o pastor da igreja evangélica A, a igreja evangélica B, o papa da igreja católica, os padres, os anciões do Testemunho de Jeová, os sacerdotes das igrejas de Mormons, os mediúnicos, os palestrantes do espiritismo, me mostra aí qual um. Me mostra um líder religioso que está pregando a verdade de Deus dentro de nenhum sistema religioso. Nem evangélico, nem católico, nem espírita, nem budista. Porque todos eles estão prevaricando. Porque o sistema religioso, ele não está no governo de Cristo. Aprendam isso. O sistema religioso está no governo do homem, que é inspirado por Satanás, que levanta os falsos profetas para propagar a mentira em nome de verdade de Deus. A verdade de Deus não está pelos líderes religiosos dentro da religião. A verdade de Deus está em quem se converteu a Cristo, pregando o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, ele passou a ser um pregador do evangelho, da verdade de Deus, depois que ele se converteu, renunciou o sistema religioso, a posição que ele tinha. Ele era um príncipe das sinagogas. Paulo era um principal dos fariseus. Ele estava dentro de uma posição eclesiástica na religião. Ele teve que abrir mão disso, irmão. Paulo tinha conforto quando estava no sistema. Olha o que ele vai viver agora. Olha o conforto dele depois que se converte a Cristo. Até fome, perseguição, perigo de morte. Ele passou. Ele nunca passou isso na religião que ele vivia. No sistema, na comodidade, dentro do ambiente, todo mundo aplaudindo, dando glória e aleluia, vivendo bonitinho aquela vida aparentemente santa, justa, eita, de glória a Deus e aleluia. Dentro do sistema é bom demais isso, irmão. Quando Paulo sai do sistema que vai viver uma vida com Cristo para cumprir o ministério que Cristo ortogou a ele, aí Paulo vai ver o que é viver, padecer por Cristo, por amor às almas. Paulo recebeu a vocação de levar o ensino de pastor, de profeta.
para levar o conhecimento às almas. Paulo chorava quando via as almas sem receber a palavra, porque Paulo sabia a importância da palavra. E se o homem não recebe, ele está indo à condenação. Ele continua julgado e condenado. E a alma dele não tem outro destino a sair do corpo. É juízo eterno. E Paulo chorava, porque Paulo ele não tinha prazer. Paulo ele não pregava por riqueza, por oportunidade, por assento dentro de igreja, por posição, por ministério. Paulo pregava o evangelho para levar o conhecimento da salvação aos que estavam perdidos. Paulo não estava preocupado em sentar em cadeira de rei, de governador, de imperador dentro de igreja. Paulo não estava preocupado em ensinar ninguém a estar dentro de igreja, escravizado em culto de manhã, de tarde, de noite, cumprindo meta, regra e norma. Paulo não estava preocupado em orientar isso a ninguém. A preocupação de Paulo era formar nas pessoas o conhecimento de Cristo, por onde o homem é liberto e tem um encontro com Deus. Esse era o propósito, era a dedicação, era o trabalho de Paulo. Olha o que diz a palavra de Deus. Não só de Paulo, mas de todos os apóstolos que receberam a vocação. Eles não receberam a vocação para ser pastor de uma igreja, para estar dentro de um ambiente sentadinho, recebendo o dízimo do povo e comendo as gorduras das ovelhas e deixando as ovelhas padecendo. Não. Olha qual era o ofício dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de anunciar e ensinar a Jesus Cristo. Ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Esse era o trabalho dos apóstolos. Ensinar ao povo o caminho, a verdade do Evangelho, anunciando a Jesus. Esse era o trabalho dos apóstolos. Era o ministério dos apóstolos. Não era estar dentro de posição eclesiástica dentro da igreja, governando o povo e fazendo o povo viver aquele movimento em círculo. O povo de Israel passou 40 anos já rodeando o deserto. O povo hoje, nesse tempo presente, estão vivendo, rodeando a sua vida, vivendo dentro da religião, vivendo dentro de trabalho e tarefa de igreja. Vivendo essa formalidade, esse círculo escravizador, onde o povo está ali preso. É igreja de manhã, é igreja de noite, é culto, é atividade, é festividade, é evento, é compromisso, é meta, é regra. Tem que ir, porque se não for, não tem Deus, não recebe bênção. Tem que centralizar a vida e o viver dentro da igreja. Tem que ser devoto, consagrado e vivendo para a igreja pelo valor, pelo princípio, pela regra, pela norma, pela formalidade, pela vida de devoção, usos e costumes de igreja. Religião. O povo está perdido, rodando nesse ciclo. Aprisionado no sistema religioso. Conhecereis a verdade, irmãos, e a verdade vos libertará, irmãos. O povo hoje, todo mundo está escravizado dentro das suas religiões, cegos, perdidos de Deus, achando que estão vivendo a Deus. Estão vivendo uma vida com Deus adulterada, prostituição espiritual. A crença do povo não é em Cristo, é em água benta, rosa ungida, sal grosso. A crença do povo não é em Jesus, é na campanha, no pacto, no voto. A crença do povo não é em Jesus, é na pregação, é no pregador, é no profeta, é na igreja, é no monte, é nos movimentos. Meu Deus do céu, desperta, povo, em nome de Jesus. A palavra de Deus está indo a vós para iluminar o vosso entendimento, para que vocês não venham a permanecer dentro da mentira e sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando findar o labor desta vida, porque só vai prevalecer na eternidade os que estão em Cristo, na verdade. Não é os que estão dentro de igreja praticando sua vida religiosa. Só vai prevalecer na eternidade, quando deste mundo partir, os que estiverem em Cristo. Você pode examinar as Escrituras. Pode examinar o Evangelho de Cristo. Não tem uma citação de igreja como lugar, como meio de salvação, como lugar de prática de vida com Deus, como lugar de segurança com Deus, como lugar de ser de Deus. Você pode examinar. Igreja fala da religião, onde estabelece os seus centros religiosos, como lugar místico onde Deus opera. Isso tudo é estratégia do diabo. Então, a maior apostasia que se deu no princípio do Evangelho foi lá no século III, onde a maioria dos cristãos apostataram da fé, se filiando, escravizando sua vida ao sistema religioso católico,
que se denominou a casa de Deus, igreja de Deus, autoridade de Deus, os líderes, e o povo agora para viver para Deus, tinha que ser submisso pela religião, pelos líderes, e abandonaram a vida com Cristo, a devoção a Cristo, a sua vida consagrada a Cristo, e passaram a viver a sua vida consagrada à religião, dentro de igreja, por obras, por prática, por obrigação, por regra, por norma, por méritos, por meios estabelecidos pelos homens, que dizem que são a autoridade de Deus. Foi aí que houve a maior apostasia da fé, onde o povo abandonou a fidelidade, a vida com Cristo, e foi viver uma vida adulterada, como se fosse para Deus, por meio e dentro da religião. O sistema católico romano. Não é só o sistema católico romano, não. Porque o sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema católico romano. Todo o sistema religioso é a grande prostituta, a grande Babilônia. E todos que estão vivendo por ele, dentro dele, vão se decepcionar quando deste mundo partir para a eternidade. A gente só vê as pessoas dizendo, né? Que Deus já tinha no bom lugar, era tão bonzinho, ele era católico, ele era evangélico, ele era da igreja, ele era uma pessoa do bem, dava caridade, vivia no trabalho da igreja, não faltava um culto, morreu, está lá no céu. Engano teu. Tu está na mentira. Porque a palavra não ensina isso. Não é por esse meio, nem por esse mérito, que ninguém vai alcançar o bom lugar lá no céu. O bom lugar lá no céu existe, mas para lá só vai os que creram na verdade, estão na verdade. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. É o que a palavra diz. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não é por religião, não é por vida religiosa, não é por bondade, não é por caridade, não é pela pessoa boa que era, que ele vai para o céu. É se ele creu na verdade, se converteu à verdade ou não. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para os que estão dentro de religião, que são bonzinhos, que faz boa obra, que vai para o céu. Olha o que diz Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. O bom lugar lá no céu de descanso da alma que sai deste mundo é só para aqueles que morrem em Jesus, que creram nele. Não é daqueles que viveram a religião. Não é daqueles que praticaram sua vida religiosa. Não é daqueles que viveram o bem e a vida dedicada à religião. Porque o único caminho para o homem ter salvação da sua alma é Jesus e por Jesus. Não é religião por meio de vida religiosa. Aprendam isso e que essa palavra, essa verdade, essa instrução, esse esclarecimento possa estar sendo útil para a tua vida e trabalhando o teu entendimento. Amigo, amiga, em nome de Jesus, desbloqueia a tua mente do sistema religioso. Vai buscar o conhecimento de Deus na palavra, sem a interferência do teu líder religioso, do teu princípio religioso, da tua vida religiosa, da tua igreja, do teu líder. Amigo, vai buscar o conhecimento da verdade, pela verdade, direto na verdade, que é Cristo, o Evangelho, a palavra dele. Enquanto tu estiver vivendo uma vida com Deus, dependendo da mediação de uma igreja, de um líder religioso, de uma vida de culto, de uma vida de sacrifício, de uma vida de trabalho, de uma vida de ritual, de uma vida de cerimonial, de uma vida de objeto, de uma vida de coisas que a igreja, a religião bota, tu vai estar perdido de Deus, amigo. Vai conhecer a verdade para ser liberto e a tua vida está direto em Deus, sem o intermédio de homem, de religião, de igreja, de qualquer coisa. Direto em Deus por Cristo, que é o único mediador entre nós e Deus. Amém? O único caminho para a nossa vida é estar vivendo com Deus. Amém? A única vida que nós podemos viver para Deus é por Cristo. Ele também é a verdade. Sem Ele, ninguém chegará a Deus, o Pai. Amém? Então que essa verdade possa estar sendo útil e esclarecendo o seu entendimento nesta hora, em nome de Jesus. Eu, o irmão Wellington Ramos, peço a Deus que conceda neste momento a você o entendimento para que você possa tomar a sua decisão e ser livre da mentira do diabo. O entendimento foi levado para você. O Espírito Santo vai te convencer. É você que toma a decisão, que sim ou que não. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado nesta hora, por esse momento tão rico e edificante do conhecimento da Tua Palavra, do esclarecimento, do ensino que Tu tem nos dado. Meu Deus, abençoa cada irmão e irmã
Cada pessoa que está agora assistindo e ouvindo essa informação que está sendo levada para ele. Abre o entendimento dessas pessoas. Liberta, Senhor, da escravidão, das cadeias da religião, das cadeias das drogas, das cadeias dos vícios, das cadeias do engano e da mentira que Satanás tem prendido a humanidade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço, sabendo que isso está acontecendo em nome de Jesus. Amém. Muita gente está sendo liberta porque a verdade está chegando até eles. Amém, irmãos? Fiquem na paz em nome de Jesus. Esse é o meu compromisso. O ministério que Deus me deu, ministrar a verdade, levando esclarecimento para os que estão nas trevas.